Amigos da ideia do jogo, um primeiro tempo meio cruel para nós, não é? Porque, embora a gente não tenha jogado melhor que o Santos, mas o Santos tem a mesma maneira de jogar que eu vi jogar contra o Atlético Paranaense. Joga fechado, aproveitando as características dos seus dois atacantes de beirada. Eles jogam no 4-3-3 e o Bruno e o Copete são jogadores muito rápidos e todos dois goleadores. Quando não é Copete que dá o passe para Bruno Henrique, como aconteceu 2 vezes e ele não fez o gol, acontece o inverso. O Bruno Henrique roubou uma bola do Fred, uma jogada bizonha, e o Copete fez um gol de perna direita por cima do nosso goleiro. Um gol não muito comum, mas ele ficou livre, encaixou o pé direito e deu sorte. Bom, o Vitória trouxe para esse jogo, diferente do jogo do Sport, joga em casa, precisa pôr o jogo, trouxe um centroavante de ofício, o Chiesa. Mas o centroavante, por mais que se movimente, se o time não chega, ele tem pouca chance de gol. Na realidade, o Vitória teve no primeiro tempo uma chance de gol, que o Chiesa chutou fraco, num cruzamento do lado direito, e que o Alisson do Santos furou, e o Chiesa chutou e o goleiro rebateu. E na volta o zagueiro chutou nas costas do seu colega e quase faz um gol contra. Foi a chance real que o Vitória teve. O resto foi aquele volume de jogo estéril, certo? Com os jogadores procurando fazer as jogadas, mas às vezes com chute da intermediária. Eu costumo dizer que chute da intermediária ele é muito bom para o frisson do torcedor e muito ruim para o time, porque eu tenho uma estatística de 2015 que só 3% dos chutes da intermediária aconteceram gols no Campeonato Brasileiro. Portanto, sempre vai ter aquele mas o gol é muito difícil, tem que ser um chute muito feliz. E o Vitória perdeu algumas oportunidades de fazer o jogo na entrada da área para tentar arriscar um chute. O Patrick jogou pelo lado esquerdo, pelo lado direito, dependendo da flutuação do David. Quando ele joga pelo lado direito, que é a posição de origem dele, ele rende melhor. Bom, os nossos laterais é aquilo, né? Aquelas limitações que nós já conhecemos. O Jefferson evoluiu. O Jefferson está mais magro. O Jefferson hoje marca o principal jogador do Santos, na minha opinião, o Bruno Henrique, e vem se saindo bem, porque não vai ganhar todas de um jogador com aquela qualidade, aquela força, aquela rapidez. Vem jogando bem, até se arriscou no ataque, porque estamos jogando em casa, em Recife ele não passou do meio de campo. Mas os dois, ele e Salina, estão tentando, mas com muitas limitações. O Gabriel Xavier não é meia, não vai ser nunca, e eu acho que o treinador vai perceber isso rapidamente. O Gabriel não pode jogar na borda do campo, no meio do campo, tem pouca qualidade, participa pouco do jogo, tem muita vontade, mas pouquíssima qualidade para a posição. O William Correia tenta se soltar mais, diferente do que jogou no Baiano e no Nordeste, onde jogava muito preso ao lado do William Faria, fazendo toques curtos. Hoje ele busca mais a intermediária adversária, mas tenta um chute de longa distância sem nenhuma grande aptidão, né? O Vitória teve até um pouquinho mais de posse de bola, mas só escanteios e ataques sem muita efetividade. O Santos foi sempre mais objetivo, sempre mais perigoso, embora sinta, né, as ausências, principalmente de Lucas Lima, seu principal jogador. Bom, a dupla de zaga já está fora há muito tempo, né? O Gustavo Henrique, acho que é o Luiz Cláudio, é uma zaga que levou o Santos a Libertadores no ano passado, esse ano não está jogando. E o Zeca, que é um jogador de seleção olímpica, que também não está jogando, joga um meia improvisado de lateral, que é o Mota. Segundo tempo, nós tentamos uma reação, colocamos Neilton, o treinador colocou Neilton, e
tirou Salino, que não jogava nada. Essa é a diferença básica entre o jogo do esporte e o jogo em casa, né? Além do adversário ser muito mais forte, nós tínhamos que sair para o jogo, quer dizer, é a fome com a vontade de comer. Eu tenho dito que se o Vitória continuar jogando no contra-ataque, marcando bem, ele tem uma chance de sair dessa situação. Se ele for propor o jogo, ele vai ter grandes problemas, porque do meio para trás, nosso time é muito fraco, mas muito fraco. Então, nós vamos criar chances de gol, criamos ontem, poucas, né? Mas criamos, né? Tivemos um pênalti no fim, que não ia mudar o resultado do jogo. Mas o fato é que o jogo do Santos, assim como foi no jogo do Atlético Paranaense, eu assisti esse jogo bem, e os dois atacantes, o Copete e o Bruno Henrique, desequilibraram o jogo lá e desequilibraram o jogo ontem, né? E justamente na posição onde temos peças nossas que não são muito fortes, né? Até que marcam melhor do que atacam, né? Mas ontem, como tinha que atacar, eles deixavam espaços para jogadas em profundidade. E essas jogadas em profundidade, numa delas o Fred entregou o segundo gol, certo? O primeiro não, o primeiro foi a saída de bola absurda que ele entregou no pé do jogador do Santos, e daí saiu o gol. Então, senhores, o Vitória perdeu o jogo de ontem, primeiro pela diferença técnica que existe entre os dois times. E olha que o Santos jogava quase sem um time inteiro de jogadores desfalcados e que eram titulares da equipe. Mas tem um elenco forte, é aquela questão que eu venho discutindo com vocês. A diferença de orçamento em algum jogo, em outro jogo, pode ser que não apareça, nós ganhamos do Atlético Mineiro. Mas na média dos jogos, contra esses times grandes que têm orçamento superior a 200, 250 milhões por ano, o time é reflexo desse orçamento, não é? Se tiver um pouco de qualidade na montagem do plantel, você vê o caso desse Bruno Henrique. Esse Bruno Henrique custou ao Santos 12 milhões de reais. Nós estamos aqui criticando o Vitória quando contrata jogador de 2, 3 milhões. Por quê? Porque nós não temos orçamento. Então a saúde do clube em primeiro lugar. Para você ter um time competitivo, tem que ter saúde no clube. E nós não temos orçamento. Então tem que ter um time com outra forma de montar. E não essa forma absurda, né? Iniciamos o ano como se fôssemos um clube rico, poderoso, que podia ser campeão, contratando jogadores a peso de ouro, porque conseguimos fazer uma reserva de um dinheiro que nós não fizemos muita coisa para ganhar, mas ganhamos por força da luta da Esporte Interativo com a Globo. Na TV fechada surgiu a possibilidade de uma luva de 40 milhões de reais. Com parte desse dinheiro, Manuel Matos construiu campos, arrumou e deixou uma reservazinha de 25 milhões que tinha que ser guardada a peso de ouro no Vitória, tinha que ser tratada com carinho. E o pessoal saiu gastando dinheiro a mais não poder. Mas não temos orçamento para competir com esses times, essa é a realidade. Tem que ter modelo de gestão de futebol. E pelo que eu estou vendo aí, pelo desmonte que está se avizinhando aí na base do Vitória, e eu estou tendo cuidado para não avançar, porque eu preciso saber mais detalhes, né? Mas estão mudando a maneira de pensar a base do Vitória, e eu, modéstia à parte, tenho um pouquinho de experiência em projetos de base, e vou aguardar. Estou acompanhando para me manifestar. Então o jogo de ontem foi isso, né? Um time com um ataque muito veloz, concentrado nas suas duas extremidades. No segundo tempo, o Vitória tentou sair, botou Neilton,
É o que eu tenho dito de Neilton, jogador muito habilidoso, muito rápido, não é? E que ontem Galo optou por manter a formação do jogo do Sport, tirando ele e botando Chiesa, botando um centroavante fixo, precisava atacar, né? Então ele não ia jogar com 2 atacantes sem um centroavante fixo. Foi a opção dele, manteve o Patrick, que fez uma boa partida contra o Sport numa posição que ele conhece bem, e trocou o Iago pelo Gabriel Xavier, que tinha jogado contra o Atlético, né, que tinha feito boas partidas. Eu discuto muita correria e pouca qualidade, na minha opinião. Ajuda, ele vai ajudar, certo? Não foi das piores contratações que o Vitória fez, mas do mesmo jeito que foi no Sport, ele fica alternando momentos de titularidade, os treinadores ficam tirando e botando esse jogador no time em função das suas reflexões. Em síntese, foi isso. O Santos ganhou justamente e nos colocou de volta ao Z4. E aquilo que nos preocupa, né? Já estamos chegando na 25% do campeonato.